Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui, quarta-feira, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Como todos sabem, nós estamos estudando o livro de Êxodo e agora chegamos às pragas que o Senhor está derramando sobre a terra do Egito. Portanto, nós vamos estudar cada uma dessas pragas, né? Certamente nós temos muito a aprender com cada uma delas. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo de número 7. Gostaria de ler dos versículos 14 até o versículo de número 24. Êxodo capítulo 7, dos versos 14 até o versículo de número 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Até o versículo de número 24. Oremos, irmãos. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, porque podemos estudar a tua palavra, ó Pai, sabendo que o Espírito Santo aplica essas verdades, ó Pai, às nossas vidas. Deus fala conosco através do teu Santo Espírito, fala conosco de maneira que sejamos a cada dia transformados, de maneira, ó Pai, que a cada dia possamos depender unicamente do Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em setembro do ano 2000, a Grã-Bretanha enfrentou uma grave escassez de combustível. Naquela ocasião, irritado com o alto custo do combustível, os caminhoneiros, como aconteceu também por aqui, conspiraram para bloquear as refinarias de petróleo e em poucos dias o país estava quase todo paralisado. As reservas estavam tão baixas que dentro de pouco tempo todo o transporte seria desligado. Nenhum avião, nenhum trem, nada de combustível. Parecia que toda a economia britânica entraria em colapso total, pararia totalmente. Era tudo por causa do petróleo.
a força vital da sociedade moderna. Nós vivemos isso também, né? Nós vivemos isso também, não com tanta intensidade como aconteceu lá. Essa escassez mostra quão dependente é a civilização, mostra como como a nossa economia é dependente dessas coisas. Dessa forma, nós temos aqui, irmãos, uma ideia do que os egípcios enfrentaram quando o seu rio se tornou em sangue. O Nilo, irmãos, significava tudo para eles. Era o seu modo de transporte, era a sua fonte de alimento, era o seu padrão de vida e até mesmo um Deus, um objeto de adoração. Assim não havia melhor razão para que o Senhor, para que o Deus de Israel mostrasse que ele, só ele, era também Senhor sobre toda a terra do Egito. E ele mostrou isso ao transformar o Nilo em sangue. O rio de sangue foi a primeira das 10 pragas que afligiram os egípcios. Em vez de chamá-las de pragas, a palavra de Deus prefere chamá-las de sinais e maravilhas. No entanto, irmãos, a palavra praga expressa uma verdade importante. Esse termo vem do latim que significa ferida, que foi exatamente o que as pragas fizeram no meio do Egito, uma grande ferida. Deus já havia dito: estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. O fato é que, através dessas pragas, Deus não apenas atingiu os egípcios, ou o Egito, mas ele também atingia os deuses dessa terra. Essas pragas tinham a intenção de mostrar a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses dos egípcios. Havia cerca de 80 deidades em todo o Egito e todos esses deuses eram agrupados em torno das 3 grandes forças naturais da vida egípcia: o rio Nilo, a terra e o céu. Não nos surpreende, irmãos, que as pragas que Deus enviou contra o Egito sigam esse padrão dessas 3 forças. As primeiras 2 pragas foram contra os deuses do Nilo, as 4 seguintes foram contra os deuses da terra, e as 4 pragas finais foram contra os deuses dos céus, culminando com a morte dos primogênitos. Irmãos, esse texto da palavra de Deus nos dirige a algumas verdades e que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. A primeira verdade é a exigência feita por Deus. A história do primeiro golpe poderoso de Deus contra o Egito começa com uma exigência. O texto que nós lemos, o texto começa dizendo: disse o Senhor a Moisés, no versículo 14, disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. A exigência básica de Deus não havia mudado. A maneira como Deus lidou com Faraó mostra que as suas exigências não são negociáveis, pelo contrário. Toda vez que Faraó se encontrou com Deus, ele foi confrontado com o mesmo pedido, Deus fazendo a mesma coisa, Deus fazendo a mesma exigência. Deus, irmãos, nunca mudou os seus termos, ou o Senhor nunca emitiu uma contraproposta. Não. Como o salmista diz, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Os termos de Deus permanecem inalterados. O que Deus exige hoje é a mesma coisa que ele exigiu nos dias dos profetas, é a mesma coisa que ele exigiu nos dias dos apóstolos.
Isso, irmãos, é um lembrete para que não baixemos o padrão de Deus ao nosso padrão, achando que Deus se modernizou, por exemplo, e aquilo que era pecado, talvez hoje não seja mais pecado. Cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento, com essas atitudes. Deus continua exigindo santidade. Deus ainda exige que os pecadores se arrependam, que eles creiam no Senhor Jesus Cristo para serem salvos dos seus pecados. Portanto, não espere que ele faça uma contraproposta, por assim dizer. Irmãos, a razão pela qual Deus exigiu que Faraó deixasse seu povo ir era muito simples. Em última análise, a mesma razão para tudo o que Deus requer. Foi para a glória do seu nome. O texto aí nos diz: deixa ir o meu povo para que me sirva. A palavra aqui traduzida como adoração é, na verdade, a mesma palavra que significa servir. É a mesma palavra que foi usada lá no capítulo 1, versículo 14, para descrever a escravidão de Israel. Mas os israelitas não foram feitos, não foram chamados, não foram criados para servir a Faraó. Eles foram chamados para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus disse a Faraó que deixasse o seu povo ir para que lhe desse glória. O objetivo principal do povo de Deus e o fim último de sua existência é o louvor do seu nome e a glória do seu nome. No entanto, Faraó não estava interessado em dar glórias a Deus, porque, irmãos, era exatamente essa glória que Faraó tanto desejava. O texto nos diz: o coração de Faraó, versículo 14, o coração de Faraó está obstinado. Literalmente, seu coração está tomado pela iniquidade, está tomado pelo pecado, está tomado pelas trevas. Foi essa obstinação que trouxe as pragas ao Egito. Seu exemplo, irmãos, mostra o que acontece com alguém que se coloca contra Deus. Na história nós vemos algumas pessoas, líderes, nações, que se colocaram contra Deus e o fim não foi bom, porque não há quem se coloque contra Deus e saia vencedor, por assim dizer. Mais cedo ou mais tarde, esse terá que lidar com seus pecados. Uma das razões pelas quais Faraó era tão duro era que o seu coração pertencia a outro Deus. Irmãos, note que Deus pediu a Moisés que esperasse Faraó nas margens do Nilo, porque era ali que ele ia todas as manhãs. A palavra de Deus aqui no nosso texto parece indicar que ele fazia isso para prestar homenagens aos deuses do Nilo. É fácil imaginar Faraó abençoando as águas do Nilo em nome de Rapi, o deus do dilúvio, ou dando graças todas as manhãs a Quinu, o guardião do Nilo. Foi precisamente ali que Moisés se encontrou com ele e disse: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do Nilo e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Vejam, irmãos, que Moisés começa o pronunciamento do juízo de Deus, dizendo: assim diz o Senhor. Faraó precisava entender que essa praga era obra de Deus, porque o propósito de Deus era mostrar aos egípcios quem era o Senhor todo soberano. Quem era o Senhor, inclusive, do Egito. O grande propósito do Êxodo
é demonstrar o senhorio de Deus. Deus provou que ele era Senhor de Israel, livrando o seu povo da escravidão, e ao mesmo tempo que provou que ele era Senhor do Egito, punindo Faraó por seus pecados. Deus prova seu senhorio através de poderosos atos de julgamento, bem como através de milagres da sua graça. Ele muitas vezes, irmãos, convence as pessoas de que ele é o Senhor, fazendo com que elas sofram as consequências dos seus pecados. Foi precisamente isso que aconteceu com Faraó. Foi preciso um derramamento da ira divina para convencê-los de que o Deus de Israel era totalmente diferente de seus deuses. Deus é um Deus exigente. Essa verdade não mudou. Mas uma segunda evidência que vemos aqui é a descrença, é a desgraça que nós vemos cair sobre a terra do Egito. O resultado, irmãos, da desobediência de Faraó trouxe evidentemente grande sofrimento ao Egito. O texto aí nos diz: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Dá para imaginar o que está acontecendo aqui? O juízo de Deus não é apenas uma ameaça, como provavelmente pensasse Faraó e seus oficiais. Deus garante que seus inimigos hão de receber o que merecem. A palavra do Senhor nos ensina isso. O sistema de segurança em que Faraó colocava a sua fé estava sangrando, por assim dizer, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra. O sangue matou os peixes e o cheiro era horrível. O cheiro do Nilo era pavoroso. Há muito tempo, muitos estudiosos incrédulos têm debatido a historicidade das pragas no Êxodo. Alguns afirmam que elas nunca aconteceram, que elas são meramente invenções literárias. Outros tentam encontrar uma espécie de explicação natural para as pragas, sugerindo que o rio não se transformou em sangue, mas que simplesmente se assemelhava ao sangue. Muitas são as teorias. Enfim, mas o que esses precisam admitir é que esse foi um ato de Deus para mostrar a sua glória, para mostrar a sua grandeza. Se esse fosse um fenômeno natural, irmãos, um fenômeno meramente natural, não teria cumprido o propósito de Deus, que era provar que ele era o Senhor. Ou seja, se o Nilo se transformasse em sangue toda vez que chovesse em algum lugar, e o barro vermelho ou a argila vermelha descesse para o rio, esse sinal não teria sentido, e Faraó evidentemente não se incomodaria com isso. Pelo contrário, ele diria: grande coisa, Moisés, grande coisa, Arão. Essas coisas acontecem todo ano, quando chove naquela região e o barro desce para o rio. Para entender o quanto isso era doloroso para os egípcios, é preciso ver, irmãos, quão dependentes eles eram do Nilo, como já disse. O rio era a sua força vital, o rio era a base da sua civilização. Os egípcios usavam o Nilo para quase tudo, e sem ele, sua terra se tornaria um deserto. Através do rio, as mercadorias eram transportadas, suas águas irrigavam as plantações e os peixes eram um dos principais alimentos na dieta egípcia. Em suma, irmãos, a terra do Egito girava em torno do Nilo. Uma vez que os egípcios praticamente deviam sua existência ao Nilo, não é de admirar que eles adorassem o grande rio como
o Criador como sustentador. Pelo menos 3 deuses egípcios estavam associados ao Nilo. Um deles era o grande Osíris, o deus do Nilo, que era representado com um rio correndo pela corrente sanguínea. Outro era Nu, o deus da vida no rio. Mas o deus mais importante era Hapi. Hapi era o deus do dilúvio. Hapi era o deus da fertilidade, que era representado por um homem com seios de mulher e grávido. A ideia era que a inundação anual do Nilo deu à luz ao Egito e era a razão da sua força, era a razão da existência do Egito. Durante séculos, os egípcios adoraram Hapi como o doador da vida e o Senhor do sustento, aquele que faz com que toda a terra viva com suas provisões. Eles criam nisso, eles adoravam esses deuses pensando nisso. Então um dia o grande rio transformou-se em sangue e o sangue fluía por todo o Egito. Foi dessa maneira, irmãos, que Deus demonstrou o seu poder sobre os deuses do Egito e também punia os egípcios por sua idolatria. Com um único golpe, Deus levou escassez de água, Deus levou escassez de alimento, Deus desligou o transporte, por assim dizer, do Egito. Um desastre financeiro e uma crise espiritual. Ele fez tudo isso, tornando o objetivo da sua adoração uma coisa horrorosa, e provou que Osíris, que Nu, que Hapi não tinham o poder de satisfazer suas necessidades. Mais tarde, Deus, através de Moisés, o Senhor mesmo diria: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Irmãos, a evidência que os egípcios lavavam todos os dias os seus deuses, todas as manhãs eles se apresentavam diante do Nilo para lavar seus deuses. Então, naquele dia, quando sofreram a primeira praga, eles tiveram que lavar seus ídolos com sangue. Deus transformou o rio em sangue para mostrar quão inútil e desprezível era adorar esses deuses. Um dia, irmãos, evidentemente um dia, Deus mostrará a mesma coisa aos deuses de toda a terra. As pessoas em nossos dias não são muito diferentes dos egípcios. Ainda adoram os mesmos deuses. Esses deuses apenas mudaram de nome. Muitos adoram o Nilo. As pessoas adoram suas posses e lutam por elas como se fosse a razão última da sua existência. As pessoas adoram o crescimento econômico e tudo aquilo que advém disso, em vez de confiar unicamente no Senhor para o seu sustento. Acreditar nessas coisas é apenas outra maneira de adorar Hapi. O que aconteceria se todas essas coisas fossem tiradas? Imagine, irmãos, como seria a vida se o mercado de ações desmoronasse e as forças do vigor, daquilo que as pessoas confiam, não existisse mais. Se as fontes de energia desaparecessem, acabassem, certamente seria um caos. Mas um dia um caos maior irá evidentemente acontecer e o Senhor será glorificado, o Senhor será exaltado na terra, como foi naquele dia na terra do Egito. Deus, irmãos, a história, o Senhor da história conduz a história precisamente para esse fim.
Ele triunfará sobre todo Deus falso para provar que só Ele é o Criador, é o provedor, é o doador e é o sustentador da vida. Quando isso acontecer, irmãos, então as pessoas mostrarão onde estava a sua confiança. Irmãos, a implicação dessas verdades é muito simples. Devemos adorar a Deus confiando unicamente nele para tudo que nós precisamos, porque do contrário, seremos decepcionados quando tudo isso acontecer. Se colocarmos nossa confiança em Deus como nosso Criador e provedor, então, quando essas coisas que nós julgamos importantes, quando essas coisas nos forem tiradas, ainda assim nós estaremos seguros, porque o Senhor, como nós costumamos cantar, é o nosso castelo forte. O Senhor é a nossa única esperança. Um bom exemplo do que significa confiar no Deus verdadeiro vem de um missionário. Ele escreveu que Deus há algum tempo vinha exortando, vinha chamando para que ele voltasse ao seu país de origem, a Nigéria, e pregasse aos muçulmanos, as mesmas pessoas que uma vez atacaram violentamente a sua família. Mas ele não estava disposto a fazer isso. Ele não estava disposto a ir e disse que a única maneira de ir seria se Deus tirasse todo o seu conforto. Ele já estava naquele outro país há algum tempo e desfrutava de algumas coisas confortáveis. Então logo ele perdeu o emprego e foi despojado ou despejado, do seu apartamento um mês depois. Então ele tomou sua decisão, então ele escreveu: ali estava eu no avião voltando e sorrindo e louvando a Deus por todas as suas muitas bênçãos. Irmãos, a vida desse homem era um testemunho do triunfo de Deus sobre os deuses da sua vida, sobre os deuses que estavam, de certa forma, escondidos no mais profundo do seu coração. Quando todo o conforto quando todo o conforto que ele desfrutava foi tirado, ele ainda tinha o único Deus, o Deus verdadeiro para adorar, o Deus verdadeiro para se alegrar, o Deus verdadeiro para servir. E por isso ele vai contente, porque o Senhor é a sua esperança. É essa esperança, irmãos, que nos sustenta. Deus é um Deus exigente. Ele sempre exigiu dos seus servos santidade, piedade. Deus pesa a sua mão sobre os desobedientes. Mas outra evidência que vemos aqui, irmãos, a desobediência tem o seu preço, a desobediência tem um preço altíssimo. Quando os deuses dos egípcios foram anulados, Faraó e seus oficiais certamente ficaram assustados, mas não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor, se recusaram a adorar o Deus de Israel. O capítulo termina, irmãos, com eles buscando o poder de Satanás, lutando para fazer que a vida tivesse sentido em seus próprios termos. O texto aí nos diz: porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Alguns estudiosos têm se perguntado onde eles conseguiram água. A Bíblia, irmãos, não nos diz, mas certamente em algum recipiente ainda havia água. Mas a ironia é que, ao invés de tentar desfazer a praga, eles só pioraram a situação. Teria feito muito mais sentido se aqueles magos desfizessem, por assim dizer, desfizessem a praga, transformando o sangue de volta em água. Mas por quê eles não fizeram isso? Porque eles não tinham o poder de mudar aquilo que Deus tinha feito.
não podiam reverter desastres, ou o desastre, eles só podiam aumentar, eles só podiam repetir, acrescentando praga sobre praga. É assim, irmãos, foi dessa forma, irmãos, que Deus inclinou o poder de Satanás à sua própria vontade. O que isso mostra é que o poder de Satanás é sempre autodestrutivo. Mesmo seus sinais falsificados, em última instância, servem para a glória de Deus. O mesmo, irmãos, podemos dizer a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo deve ter parecido o maior triunfo de Satanás, a maior vitória de Satanás. O Filho de Deus sofre, o Filho de Deus sangra, o Filho de Deus morre numa cruz. Mas o que Satanás não sabia era que enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, ele estava afastando a ira de Deus e expiando os pecados do seu povo. Ele não esperava por isso. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos e Satanás então descobriu que seu maior triunfo foi, na verdade, sua mais amarga derrota. Não importava qual era o poder de Satanás em transformar o pouco da água que ainda restava em sangue. O fato é que Faraó ficou impressionado com os seus magos, e diz o texto, endureceu seu coração, virou as costas e voltou para o seu palácio. Ou como conclui o versículo 23, nem ainda isso considerou o seu coração. Claro que ele não poderia considerar. Ele tinha um coração duro. Seu coração era dominado por outro Deus. E nós sabemos, irmãos, quem estava por trás de Faraó. A condição cardíaca, por assim dizer, de Faraó o impediu de prestar qualquer atenção a Deus. De maneira que o texto fecha com um quadro patético de todo o povo cavando o solo para encontrar água. Quando os grandes deuses do Nilo falharam, os egípcios foram deixados dos seus próprios recursos. Isso, irmãos, é o que sempre acontece com as pessoas que adoram deuses falsos. Mais cedo ou mais tarde, seus deuses falham e as pessoas se esforçarão, as pessoas farão tudo o que estiver ao seu redor para tentar viver a sua vida por conta própria. Deus prometeu que sua guerra invisível contra Satanás terminará com a derrota de todo Deus falso. Ele também prometeu, irmãos, que no dia do juízo, no dia do julgamento, as águas se transformarão em sangue. Apocalipse nos fala a respeito disso. O livro de Apocalipse descreve com todas as letras os sete anjos, que derramarão as 7 taças da ira de Deus. Parece uma história bem similar àquilo que está acontecendo no Egito. Interessante, leia esse texto. Essa é uma ilustração terrível do juízo divino. Da mesma forma que Deus puniu os egípcios por sua adoração a outros deuses, ele irá punir no final da história aqueles que se recusaram, que endureceram seu coração, que não o adoraram, aqueles que não reconheceram que ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor de toda a terra. O texto bíblico nos ensina a não confiar noutros deuses, porque eles não nos salvarão. Atente a isso, atente a essas verdades. Cuidado com aquilo que está no nosso coração, porque é um indício daquilo que de fato governa as nossas vidas. Que tenhamos, irmãos, os nossos olhos voltados unicamente para o Senhor, para esse Deus que nos salvou, e Ele fez isso como fez ao seu povo lá no Antigo Testamento. Ele fez isso para a sua glória. Ao Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra.
que Ele guarde os nossos corações e faça isso tão somente para louvor do seu nome. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus dos céus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor continua o mesmo Deus. O Senhor requer dos teus filhos a mesma santidade, o mesmo compromisso, coração governado pelo teu Santo Espírito. Deus, inclina os nossos corações à tua graça, age em nossas vidas, de maneira que sejamos transformados por ti mesmo. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, na próxima quarta-feira, daremos sequência ao nosso texto com uma segunda praga. Que o Senhor nos abençoe. Amém.